você faria tudo, tá? Por ela. Sem medir esforço. Não tem distância. Eu faço e faço, e se não der para fazer, eu faço também. Meu sobrinho, minha irmã, meus pais, José Neto, né? Minha avó também, a mãe de minha mãe, assim, já hoje eu vendo uma lembrança do ano passado, eu botei assim, minha preciosidade, há exatamente um ano, uma foto com ela. E eu vendo o quanto a referência e o significado que ela tem é forte pra mim. Então, com certeza, meu sobrinho, minha irmã, meu marido, né? E as pessoas acham graça, porque às vezes eu e Zaneta, a gente há tanto tempo namorando, né? A gente não teve o hábito ainda de dizer marido, às vezes diz namorado. Meu marido e meus pais, com certeza. Temos muitos afilhados, muitos afilhados. Nós temos 12 afilhados. Tem uns 2 ou 3 que é só dele e outros que é só meu, mas a maioria é nós dois juntos. Que a gente também tem, assim, um carinho, um afeto gigantesco. Tá, e se você tivesse um minuto com Deus, só um minuto, você tem 60 segundos para falar com Ele, que seria, assim, um privilégio gigantesco. Você pergunta, você agradece ou você pede? Ai, Jesus, 1 minuto. 1 minuto. Agradecer, com certeza tinha que ter. Você só pode escolher. Ou você agradece, ou você pede. É muito difícil. Ou você pergunta. Mas eu agradeceria. Se eu tivesse mais tempo, eu faria os 3, né? Eu ia pedir, é claro, para aumentar a minha fé. Enfim, coisas que a maioria das pessoas pediriam. Mas eu agradeceria, porque todas as conquistas, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, enfim, é dele. Então, eu agradeceria. Eu primeiro agradeceria. Se eu tivesse mais um minutinho, eu ia pedir sim. Mas eu agradeceria. Eu costumo dizer, quem me conhece sabe, que a Tawana até diz, mulher, faz logo uma tatuagem, gratidão aí, porque eu tenho muito isso. Eu tenho isso como meta, como objetivo. A gratidão tem que fazer parte da minha vida todos os dias. Se eu agradecesse a cada segundo que eu respiro, a cada momento que eu tenho, ainda seria pouco, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, todos os meus, tudo é graças e providências do amor e da misericórdia dele na minha vida, né? Então, eu agradeceria. Depois dessa declaração a Deus tão grande aqui, não cabe mais nem perguntar se você é católica, não cabe mais nem perguntar se você é cristã, isso está claro. Né? Mas cabe eu perguntar o que é a morte para você? A morte, por mais que doa, por mais que a fé ainda seja pouca, ao ponto de dizer isso com total tranquilidade, mas é a vida. Quem crê, né, nele, quem crê na ressurreição, entende que é vida, que a morte é a forma de você ter esse encontro, né, com ele. Então, assim, eu costumo dizer, eu digo isso, mas eu costumo dizer que a minha fé ainda é muito pouca para ficar tranquila dizendo isso. Eu sei que é isso, mas a minha fé ainda é pouca. Quando eu perdi uma tia muito querida, irmã dessa minha avó que eu falei agora, em maio. Inclusive, era eu e Zé Neto que estavam com ela no hospital, quando ela se foi. E eu cuidei de tudo, eu organizei tudo, e as meninas falaram, Tainá, como que tu consegue? E aí eu disse que achava, não tinha certeza, mas achava que era isso. Era essa certeza de que morte é a vida, é a ressurreição em Cristo. E as meninas, não, só pode ser. Porque a gente tinha um apreço muito grande por ela, foi uma coisa assim bem triste. E eu chorei muito, claro, sou muito chorosa, eu choro quando tem que chorar. Choro mais por coisas alegres do que por coisas tristes. Pasmem, é isso, eu choro mais quando tem conquistas, quando tem momentos de emoção do que tristeza. Mas eu chorei na morte dela, só que com muita certeza de que ela tinha descansado, de que ela tinha ido para os braços do Pai. Que não foi uma coisa ruim. Isso. Eu ainda não falo isso com muita tranquilidade, né? Para deixar bem claro que ainda eu preciso ter mais fé, eu preciso conquistar mais essa leveza, porque é algo muito difícil. Então Tainá tem medo de morrer? Sim e não. Eu tenho medo porque eu amo a vida aqui, né? Eu amo tudo isso, eu amo fazer tudo que eu faço. Eu quero estar aqui por muito tempo, eu quero estar aqui até meus 100 e pouco. Né? Mas quando eu digo sim e não, é porque eu também tenho isso,
É uma certeza que eu tenho, só falta eu alinhar mais, só falta eu ter... Mas aí eu sou humana, né? E talvez eu nunca encontre essa tranquilidade total, e tá tudo bem, Claro. mas eu procuro ficar tranquila com isso, porque eu sei que os meus vão, eu vou, né? É uma certeza que todo mundo tem. Então, para que eu possa ficar bem com isso, e aí não é que eu me cobre muito, não é que eu... Mas eu tento me firmar nessa certeza, para que as coisas consigam se encaixar de uma forma melhor. Com o que é que você tem sonhado ultimamente? Sonhado, concurso público. Sonhado com concurso público, essa foi boa, né? Não, acho que profissionalmente eu estou muito realizada, estou muito bem. Em outros aspectos da vida, né, amorosa, familiar, eu também estou muito feliz. Eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, então eu acho que agora, para não ficar sem uma resposta, né, seria isso. Como eu disse, eu sou muito sonhadora, mas são coisas do dia a dia, são coisas, né, que vão surgindo, vão aparecendo. Eu acredito que se viesse agora um concurso, seria uma estabilidade maior. Mas eu estou muito satisfeita, muito satisfeita. Eu acho que quem convive comigo sente isso, que eu estou muito feliz. Esses dias, eu bem cansada, né? Final de ano, tem que deixar tudo organizado, tem que fazer todos os atendimentos bem direitinho e tal, para finalizar. E aquele cansaço, mas ao mesmo tempo muita alegria. Então era o semblante de cansaço e ao mesmo tempo de alegria. Então eu estou muito satisfeita. Então acho que um sonho agora só seria isso. Bacana. Você está vivendo um momento bom. Sim. É o meu momento. Quando iniciou agora 2023, eu dizia, Josanete, esse ano é nosso. Eu dizia isso com muita certeza, sem saber de nada, né? E aí surgiram muitas coisas. Que bacana. Surgiu a procuradoria e teve a seleção e deu certo. E foi surgindo muita coisa bacana e eu só reafirmando o que eu tinha dito lá no começo, sem ter ideia de nada que ia acontecer. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Mas eu tinha essa certeza, eu dizia, 2023 é nosso, o nosso casamento tem que sair agora em 2023, eu dizia isso. E foi exatamente assim, como eu disse, foi nosso, foi muito lindo, foi muito bom, foi incrível. A minha próxima pergunta é exatamente isso. Me fale sobre a Procuradoria da Mulher. Sim. Como é que aconteceu isso daí? O que é a Procuradoria da Mulher? Sabe? Qual é a funcionalidade? Ela existe para quê? Como isso surgiu? Onde é que isso funciona? Sabe? Eu, quando fala da PEMA, a gente apelidou a Procuradoria de PEMA, Procuradoria Especial da Mulher de Aurora. Eu gosto de ressaltar a visão que Marina teve sobre isso, nossa presidente da Câmara, porque é uma necessidade muito grande, sabe? Nós temos uma realidade triste sobre violência doméstica. Nosso município não é diferente. E aí ela teve essa brilhante ideia, né, de fazer com que acontecesse, está acontecendo, funciona na Câmara Municipal aqui do nosso município. Ela existe para que haja um acolhimento para as mulheres vítimas de violência, para que haja uma escuta psicológica, para que haja um atendimento com assistente social, para que haja uma orientação jurídica, para aquela mulher que muitas vezes está violentada e em dúvida e perdida e sem ninguém, e sem amparo e sem apoio, e muitas vezes tem a delegacia, mas tem um medo da denúncia, tem um medo de fazer sozinha. Então nós existimos para isso, para dar esse amparo, para dar esse acolhimento. A gente sempre diz isso, eu, Marina, Franciele, que é nossa advogada, né? Milena, que é nossa assistente social, a gente sempre diz isso. Infelizmente, nós estamos funcionando. Eu digo infelizmente, hoje mesmo a gente, infelizmente, teve que fazer um atendimento, e eu uso essa palavra infelizmente, porque se nós estamos trabalhando na PEMA, significa dizer que mulheres de Aurora estão sendo violentadas. E assim, quando a gente começou esse ano, toda a ideia, tudo foi surgindo exatamente no mês da mulher, a gente com aquelas conversas, alinhando os pensamentos para fazer a inauguração e tudo. Quando começou, eu sabia que tinha, porque é uma realidade existente em todo o nosso país. Mas ao começar os atendimentos, eu fiquei muito triste e meio que assustada, por saber que aqui em Aurora tem tantos casos. E assim, tem os que nos procuram, tem as denúncias que a gente recebe, mas tem muitos outros que a gente não sabe.
né? Então nós existimos para isso. Conscientização, divulgação dos direitos, acolhimento, aquele abraço, aquele afeto sem julgamento. É isso que a mulher precisa naquele momento. A gente tem trabalhado, tem lutado por mais conquistas dentro da Procuradoria. A gente não tem uma visão só de atendimento individual. A gente pensa em mais coisas. A gente pensa em uma casa para acolher essas mulheres. A gente tem muitas visões aí de crescimentos para a Procuradoria, com o intuito de que, e aí com apoio total, né, de Marina, porque isso é fundamental também, ter alguém assim que possa dar esse suporte, que no caso a procuradora é ela, e aí a gente tem essa visão para que haja mais conforto, mais acolhimento, haja mais oportunidade de mulheres serem assistidas, de mulheres serem acolhidas. E aí é assim que funciona a PEMA, infelizmente. Infelizmente. Uma coisa que é importante também fazer justiça, né, é o trabalho que Marina Leite vem fazendo. Sim. Né? Incrível, ela tem um pensamento assim muito abrangente sobre as coisas, né? E ela ter acolhido essas mulheres nesse sentido foi assim perfeito. A ideia da Procuradoria da Mulher, antes de que pensem, o que achem, o que vão imaginar, que é uma questão política, uma jogada, uma coisa. A Procuradoria da Mulher não tem nada a ver com isso. A Procuradoria da Mulher ela foi criada, como você bem disse, infelizmente, por uma necessidade. Ela surgiu por uma necessidade e ela surge da sensibilidade de Marina Leite, de compreender que é necessário. Né? Como ela mesma diz, infelizmente é necessário. O ideal é que isso não existisse, que não precisássemos disso. Né? Então, assim, a Aurora ganha muito com a Procuradoria da Mulher. Sem dúvida. E eu não sei como é que a história vai lembrar, tá, desse feito da Marina. Eu não sei como é que a história vai lembrar disso. Mas seria de uma covardia, de uma injustiça sem tamanho se a história não lembrasse dela como feitora de algo extremamente importante para o município. Concordo. Sabe? A Marina é uma figura ímpar. Eu senti isso quando houve, né? Inclusive você estava presente e aí teve toda uma influência também, né? A qual sou grata para sempre. A gente sentiu naquele momento inicial ali a sensibilidade. A gente entendeu que a causa era pelas mulheres. Sim. Deu para ficar assim bem claro na fala, quando ela procurou as profissionais no intuito de saber quem eram, quais as finalidades, como elas eram, o que é que elas faziam. A gente via a preocupação voltada para que acontecesse da melhor forma possível e para que as mulheres, elas de fato tivessem esse acolhimento ético, respeitoso, né? Enfim, tem sido, né? Eu ia dizer foi, mas tem sido um trabalho, assim, muito necessário no nosso município. Eu concordo. E eu ainda diria mais, falando politicamente, né? Nós temos dois momentos do legislativo do município. Nós temos um momento antes de Marina Leite e temos um momento depois de Marina Leite. Concordo. E eu estou falando de estrutura de Câmara, eu estou falando de mudança de pensamento, eu estou falando de renovação de equipe, renovação de pensamento de uma legislatura, de um quê legislável, sabe? A Marina vem para dar uma renovada nesse ambiente tão machista, tão preconceituoso com as mulheres. Ela vem para dar uma modificada. É isso que eu falo. A história, no futuro, né, se a história não lembrar dela como feitora de algo importante, de uma mudança significativa na história do município, será uma injustiça. Será uma injustiça, uma covardia gigantesca. Concordo plenamente. Tá, e estamos chegando na reta final, né? Essa nossa conversa. Foi muito bom. E aí eu quero fazer um bate e volta, tá? Eu vou falar aqui uma palavra, você me diz a primeira coisa que vem na cabeça. Tá? Beleza? Vamos lá.
Um lugar. Um lugar. Ixi. Um lugar, Um lugar. cidade ou um lugar Um específico? Um canto, um lugar. Não necessariamente uma cidade. Aurora. Bacana. Uma música. Todas de Desejo de Menina. Eu sou a nova com espírito da antiguidade, né? Um amigo. Todas. Um amigo? José Neto. Uma lembrança. Uma lembrança do nosso casamento. Um momento. O nascimento de Pedro Ian. Uma frase. É uma frase... Seja você mesmo. Uma palavra não dita quando deveria ter sido. Uma palavra não dita. Quando deveria ter sido dita. Aceito. Uma comida. Panqueca. Uma bebida. Uma bebida... Eu gosto de todos os sucos, de todos os sabores. Suco. Uma mania. Uma mania. Verificar a casa antes de sair. Um vício. Série, filme. Um desejo. Um desejo... Acho que é o concurso, né? Como eu falei antes. Um conselho. Sejam vocês mesmos. Muito parecido com a frase que eu falei, mas é porque isso é uma coisa que eu carrego. Nunca deixar de ser você por conta de alguém, por conta de alguma coisa. Sejam vocês felizes do jeito que são. Aonde forem, sejam vocês. Em casa, no trabalho, sejam vocês. Não usem máscaras, não usem uma forma de agradar, uma forma de vestir, uma forma por conta. Não, só sejam vocês. Isso é muito importante. Existe um teórico chamado Carl Rogers na psicologia, que ele fala que se todo mundo permitisse que o outro fosse ele mesmo, e a pessoa também conseguisse ser ele mesmo, o mundo não seria como é. Com tanta bagunça, com tanto preconceito, com tanta individualidade, egoísmo, enfim. Deixe as pessoas serem elas mesmas e sejam vocês mesmos. Acho que isso é fundamental. Estou muito feliz. Sabe? Amém. Eu estou muito feliz, feliz com a sua vinda até aqui. Tá? Alguns convidados, quando eles vêm até aqui, eles perguntam: quem vai vir depois de mim? Quem são os próximos depois de mim? Eu digo: fulano. Tainá vai vir. Tainá psicóloga. Pergunta isso pra mim, pergunta isso aqui. Eita. E era tanta pergunta. Sei. Que aí eu, com o Maxwell, a gente decidiu, não, ó. A gente pode até fazer depois um momento com Tainá, só pra gente poder fazer um recorte sobre isso. Podemos. Né? Mas vamos trazer isso pra cá não, agora não. A gente faz um segundo momento com ela, só com isso daí. Só com as dúvidas. Só com as dúvidas. Mas é interessante, né? Porque muita Eu gente digo, tem bacana, isso mesmo. massa. Né? E aí eu queria, antes de encerrar esse nosso momento, fazer um convite pra gente poder voltar aqui em um outro momento. Só Para para tirar essas dúvidas. questões, sabe? Alencar aqui umas 5 ou 6 e a gente voltar só para isso. Perfeito. Com todo prazer. Inclusive, acho necessário, né? Essas dúvidas sobre a questão da psicologia ajudam pessoas. Sim. Franciele tem um programa na rádio também, dia de quinta-feira, e uma vez ela me convidou e eu fiquei imaginando, né? Poxa vida, foi uns 40 minutos. O tanto de dúvida que foi surgindo sobre muitas coisas que eu fiquei, como assim? As pessoas não sabem ainda sobre isso. E aí esse conhecimento, levar esse conhecimento é muito importante, né? Para uma questão de saber, de conhecer, é muito importante. Então, vou vir com muita alegria, pode ter certeza. Tá, e teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, eu acho que o bate-papo foi muito legal. Falamos sobre a profissão, falamos sobre a minha vida pessoal. Eu acho que
Não sei se teria mais alguma coisa. Acho que sobre ter filhos, não sei, é uma pergunta que eu estou escutando muito. Parece que a vida, ela tem a sociedade, ela tem uma lista, né? De coisas que tem que acontecer em determinado tempo. E aí, primeiro você termina o ensino médio, aí você tem que entrar no ensino superior assim que terminar. Aí quando você terminar, você tem que passar no concurso. Depois de você passar no concurso ou arrumar um emprego, você tem que casar. Depois de você casar, você tem que comprar uma casa, um carro, mas aí você já tem que ter um filho. E aí, eu gosto de desfazer tudo isso, gosto de desmanchar tudo isso, porque não é pra ser assim. A gente tem que viver as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, né? Nós temos, e aí quem é conhecedor disso, tem que conscientizar de que não precisa ser assim. As coisas vão acontecendo conforme tem que acontecer, não porque é naquela época, naquele tempo certo. E é uma pergunta que eu estou escutando muito. E aí o menino? E minha gente, vai fazer 2 meses que a gente casou, não é possível. E aí eu digo que vai ter um momento. Eu sonho sim em ser mãe. Já houve uma época que eu falei que não e que jamais e nunca houve. Não vou mentir. Quem convive comigo sabe que eu era muito decidida que nunca Maria. Agora eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Eu sei que existe sim esse desejo em mim. Talvez lá, quando eu falava isso, fosse um mecanismo de defesa, fosse uma estratégia de... Não sei o que era, mas hoje eu sei que eu quero ser e quando chegar o tempo certo, o momento certo, a gente vai ter. Vai ser. Tá, e para finalizar esse nosso momento, eu tenho minha última pergunta. Tá. O que é liberdade? Liberdade é poder, ou eu sendo repetitiva, é poder ser você, é poder falar, é poder expressar, é poder ir e vir, sem medo, sem angústia, sem preocupação. Liberdade é poder viver tudo que tem vontade de uma forma organizada também, né? A liberdade, ela, quando você tem a liberdade, você também tem que ter a consciência do limite. Eles dois têm que andar lado a lado. É viver tudo que tem vontade para viver com esse cuidado, mas não deixar de viver por conta de coisas que não podem valer a pena, como, por exemplo, a preocupação com o que vão pensar, com o que vão fazer, como vão pensar isso de mim. Enfim, a ideia que eu mencionei antes, né, do ser você, é libertador. Liberdade é isso, é você ser você mesmo, sem estar se preocupando, sem estar tendo medo, sem estar tendo essa angústia, esse peso todo, né, pela sociedade, pelas pessoas, enfim. É isso. Obrigado, também. Eu que agradeço, foi ótimo. Coisa boa, obrigado por ter vindo. Foi muito bom.